Deus nos trouxe aqui. Para honra e glória do nome do nosso Deus. Glória! Toda a igreja já sabe que a minha esposa está esperando um bebezinho. Nós pensávamos que era um homem. Mas para honra e glória do nome do nosso Deus, Deus olhou para o céu. Deus olhou do céu para a terra e viu que Marta estava precisando de mais responsabilidade e agraciou com uma menininha. Uma menina. Para honra e glória do nome do nosso Deus. E a palavra que Deus tocou no meu coração, quando eu cheguei, a igreja estava falando sobre o Espírito Santo, né? E eu parei para pensar, e a palavra que Deus me deu foi que venha falar sobre o Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo, ele tem a incumbência de ter um encontro com Cristo, que ele era salvo, e a sua vida é transformada. E no livro de Romanos, capítulo 8, vem nos mostrar nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Coisa tremenda é quando a gente começa a caminhar na presença de Deus. Deus vai nos ensinando, Deus vai nos apoiando, Deus vai nos auxiliando. Deus está a trabalhar em prol da nossa vida. E olhando para Miranda, eu vejo que Miranda, esses dias, Miranda está cheio da presença de Deus. Porque eu e Miranda, nós somos do monte. E eu vejo o agir de Deus trabalhando na vida de Miranda, né, Miranda? Eu vejo que Deus está trabalhando na tua vida. Porque quem tem a palavra de Deus, ninguém para. Uma igreja que tem a palavra de Deus, ninguém para. Uma igreja que tem a palavra de Deus, o cansaço não para, o desânimo não para, o pecado não para, a transgressão não para, o mundo não para, o aniversário não para, as tempestades não para, o vale não para, o deserto não para, a condenação não para, a corrupção não para, as dores não para. Você pode até querer desistir, mas o Espírito de Deus que age fortemente na tua vida e na minha vida não para. Mas pelo poder de Deus, nesta noite eu vim trazer uma palavra para a igreja que é viva, para a igreja que está com a vida no caderno de Deus. Você diz: ei, presbítero, que palavra é esta? É uma palavra revelada, é uma palavra iluminada, é uma palavra inspirada pelo poder de Deus. Quando o apóstolo Paulo, ele tem a certeza e a convicção do seu ministério, a sua vida muda. E hoje a tua vida muda para melhor, porque quem tem a palavra de Deus é agraciado pelo próprio Deus. O apóstolo Paulo tem a incumbência de falar da grandeza do Espírito de Deus. E nesta noite, na grandeza do Espírito, entenda: quem tem te sustentado e me sustentando é a palavra de Deus. Ninguém na terra pode parar a palavra de Deus. E nesta noite eu vejo uma igreja que não anda no impossível, mas sim uma igreja que anda no possível de Deus. Se você anda no possível de Deus, entenda que a tua vida é conduzida pelo Espírito de Deus. A tua vida é zelada pelo Espírito de Deus. Quando o apóstolo Paulo ele declara: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que vivem não segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. O apóstolo Paulo está dizendo: ei, a força do Espírito, a grandeza do Espírito, a essência do Espírito, a liberdade do Espírito, a característica do Espírito, a força e a habilidade, a agilidade e a plenitude, o trabalhar do Espírito, para quem tem a demanda a sombra da carne não para. Entenda hoje que o Espírito de Deus que está sobre a tua vida, ele não é limitado. O Espírito de Deus não é limitado. Para o Espírito de Deus não tem luta. Para o Espírito de Deus não tem adversidade. Para o
Espírito de Deus não tem agrilhões, para o Espírito de Deus não tem condenação, para o Espírito de Deus não tem força caída das trevas, porque o Espírito de Deus está andando com a graça, a misericórdia e a compaixão. O apóstolo Paulo, quando ele declara pelo Espírito o prazer dele, a obra dele, a dedicação dele, está com a sua vida voltada para a palavra, voltada para a palavra. Quando o apóstolo Paulo ele vinha declarar que está com a vida voltada pela palavra de Deus, nós entendemos que em meio às provações da vida tem um Espírito para te ajudar e me ajudar, tem um Espírito de Deus para nos auxiliar no tempo de luta, tem um Espírito de Deus que peleja por ti no tempo de guerra, tem um Espírito de Deus que peleja por ti no tempo da dor, tem um Espírito de Deus que peleja por ti. O Espírito de Deus, ele peleja em prol de uma vida que tem vida nova, em prol de uma vida que tem aliança perante Deus. Nós entendemos, igreja, que pelo Espírito de Deus nós recebemos habilidade para declarar as grandezas do Todo-Poderoso. Pelo poder do Espírito nós enxergamos o profeta declarando a grandeza de Deus, nós enxergamos o profeta declarando a soberania de Deus. Quando nós olhamos para a palavra do Todo-Poderoso, nós enxergamos na razão do Espírito a condenação não reina na tua vida, a condenação não reina na tua vida. O único condenado ao inferno é Satanás, o único condenado ao inferno é o ladrão, o único condenado ao inferno e sentenciado longe de Deus, longe da presença do Todo-Poderoso é o adversário. Mas nós entendemos no agir do Espírito, nós entendemos que o bom pastor nesta noite ele age. Nós entendemos que o bom pastor nesta noite ele liberta. Nós entendemos que o bom pastor nesta noite ele faz mudança, ele faz transformação de mente, ele faz transformação de estrutura. Entenda hoje, pelo Espírito de Deus, o apóstolo Paulo está disposto a declarar a grandeza do Espírito de Deus. Só que o apóstolo Paulo ele vai além de tudo, do Espírito de Deus. O apóstolo Paulo ele olha para o Cristo eterno. Entenda hoje, para o Espírito de Deus está na tua vida, é necessário ter aliança com Cristo, é necessário estar em obediência com Cristo, é necessário ser um homem ou uma mulher que tem temor e obediência ao Cristo eterno, que vive e que reina para todo sempre. Nós entendemos, igreja, pelo poder do Espírito, ainda homem e mulher que estão dispostos e disponíveis a declarar em meio à criação que o nosso Deus age, em meio à criação o nosso Deus é ajudador, em meio à criação o nosso Deus é Deus de batalha, em meio à criação o nosso Deus é Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, invisível, imortal, inabalável, que pode falar com a criação da terra. Se você ama Deus, tem que estar com a vida dedicando perante Deus. Glória a Deus. Só que nós entendemos, igreja, que o apóstolo Paulo ele tem a incumbência de falar da grandeza
está com a vida voltada perante Deus. Só que nós entendemos que veio em toda a terra, a palavra de Deus é luz. Em toda a terra, a palavra de Deus é estrutura. Em toda a terra, a palavra de Deus é canto. E nesta noite, pelo poder da palavra, o apóstolo Paulo ele vem mostrar que é necessário a criação rejeitar a sombra da carnalidade. É necessário a criação rejeitar a obra da prostituição. É necessário a criação rejeitar toda a obra da embriaguez. É necessário a criação rejeitar toda a obra do vício. É necessário a criação rejeitar toda a obra pecaminosa. É necessário a criação rejeitar toda a ação decaída do diabo, porque está escrito em João 10:10: o ladrão veio roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Quem declarou foi o rei, quem declarou foi o libertador, quem declarou foi o Messias, quem declarou é o segundo Adão, quem declarou é o Senhor que pode sobre a vida de Paulo. Nesta noite, Deus pode sobre a tua vida. É necessário andar segundo o Espírito. É necessário rejeitar toda a obra da carnalidade. Glória a Deus. Porque como a mulher que abraça com as obras da carnalidade, achando valente que trabalha em paralisar, ação do valente que trabalha em parar o mundo, ação do valente que trabalha em frustrar e fracassar a criação na terra. Entenda, para quem vive segundo o Espírito, a ação da carnalidade não prevalece sobre a sua vida, não prevalece sobre a sua casa, não prevalece sobre o seu ser, mas nós entendemos que pela ação do Espírito, ao lugar que a criação anda, ao lugar que a criação declara, ao lugar que a criação proclama, ao lugar que a criação declara as grandezas do Todo-Poderoso. Sabe o que é que o Espírito de Deus traz na tua vida e na minha vida? É o que, pregador? O Espírito de Deus traz é vida. O Espírito de Deus traz é vida. O Espírito de Deus traz é vida. Nós entendemos que a morte ficou para trás e a vida veio. Glória a Deus. Só que o apóstolo Paulo, ele vem declarar entre o Espírito e a carne. Fica com o Espírito. Entenda que o Espírito de Deus está acima da carnalidade. Entenda que o Espírito de Deus está acima da carnalidade. Entenda hoje que o homem e a mulher que pertence a Deus, ele anda na terra é pelo Espírito, ele para na terra é pelo Espírito, ele tem intimidade com Deus é pelo Espírito. Entenda, meu irmão, se hoje você está firme é pelo Espírito. Entenda, meu irmão, se hoje você consagra é pelo Espírito. Entenda, meu irmão, se hoje você adora é pelo Espírito. Entenda, meu irmão, se hoje você vem para a casa de Deus é pelo Espírito. Entenda, meu irmão, se você tem a revelação de Deus é pelo Espírito. Entenda, meu irmão, se você venceu as guerras é pelo Espírito. Entenda, meu irmão, se você venceu a carnalidade é pelo Espírito de Deus. Só que nós entendemos
a grandeza do Espírito é soberano. O apóstolo Paulo ele declara: porque a lei do Espírito de Deus trouxe vida em Cristo e me livrou da lei do pecado e da morte. Me livrou da lei do pecado e da morte. Me livrou da lei do pecado e da morte. Deus está dizendo: a lei traz a morte, a lei traz o pecado, mas o meu Espírito te livrou da lei do pecado e da morte. Entenda que o Espírito de Deus está acima do pecado e da morte. Entenda que o apóstolo Paulo é um homem que tem habilidade, ele é um homem que tem conhecimento, ele é um homem que é direcionado pelo Espírito de Deus. E nesta noite, pelo Espírito de Deus, ao lugar que pisamos as plantas dos nossos pés, a nossa ação é com o Espírito, a nossa voz é com o Espírito, o nosso entender é com o Espírito, é o Espírito que reina ou a carne. Quem vive segundo a carne não tem tempo para examinar as Escrituras Sagradas, não tem tempo para se dedicar a ela, não tem tempo para praticar o que está escrito, não tem tempo para examinar, conhecer, saber, viver, praticar e obedecer o que está escrito. Mas nós entendemos que pelo Espírito de Deus, em meio ao deserto, a glória de Deus manifesta, em meio ao vale, a glória de Deus manifesta, em meio aos a glória de Deus manifesta, em meio ao vale, o Espírito de Deus manifestou na vida de Davi, em meio ao deserto, o Espírito de Deus manifestou na vida do Cristo eterno. Pelo Espírito, Cristo venceu a tentação, pelo Espírito, Cristo venceu as férias, pelo Espírito, Cristo venceu o tempo de consagração, pelo Espírito, Cristo venceu o valente, pelo Espírito, Cristo venceu as tentações, pelo Espírito, Cristo venceu os reinos caídos, pelo Espírito, Cristo venceu Satanás e foi servido pelos anjos de Deus. Só que nós entendemos, igreja, que o apóstolo Paulo ele declarou: Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Nós somos o povo que é livre do pecado e da morte. Já o ímpio não é livre. O ímpio perde a sua vida. A prostituta perde a sua vida. O homem sanguinário perde a sua vida. O incrédulo perde a sua vida. Mentiroso perde a sua vida. O que faz com Deus perde a sua vida. Os que é submissos à regra do mundo perde a sua vida. Mas nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos o povo selado pelo Espírito e guardado pelo Todo-Poderoso. Nesta noite entenda sobre a tua vida ainda a palavra de esperança, sobre a tua vida ainda a palavra de força, sobre a tua vida ainda há o haja de Deus. Só que nós entendemos, para alcançar o haja de Deus é necessário viver segundo o Espírito. Para alcançar as bênçãos do Todo-Poderoso é necessário viver segundo o Espírito. Viver segundo o Espírito é declarar a Deus: eu sou dependente do Senhor. Para que, pregador?
Para vencer as fragilidades. Para que, pregador? Para vencer as fraquezas. Para que, pregador? Para vencer a sombra da carnalidade. Para que, pregador? Para vencer Satanás. Para que, pregador? Vencer as potestades do demônio. Para que, pregador? Vencer as castas de demônio. Para que, pregador? Vencer os espíritos imundos. Para que, pregador? Para vencer toda a pressão do diabo. Só que o apóstolo Paulo, ele fala da grandeza do Espírito. E o profeta Isaías, pela grandeza do Espírito, Isaías declara: levante, porque a glória de Deus já vem resplandecendo sobre ti. Quer que a glória de Deus resplandecer sobre ti, seja um homem ou mulher que tenha vida voltar, seja um homem ou mulher que tenha vida voltar, seja um homem ou mulher de propósito perante Deus, seja um homem ou mulher de propósito perante Deus. É necessário acontecer guerra, é necessário acontecer luta, é necessário acontecer tempestade, é necessário passar pelo vento, é necessário passar pelo deserto, é necessário passar pelas dores, é necessário passar pelas crises, é necessário passar pelas ilusões, é necessário passar pelos vales, é necessário perder. Mas nós podemos até perder na terra, mas no mundo espiritual não perde. No mundo espiritual não perde. No mundo espiritual não perde. Glória a Deus. Só que nós entendemos, igreja. Aí o apóstolo Paulo, ele que é um homem entendido, ele declara: porquanto o que era impossível, a lei, portanto, o que era impossível, a lei era impossível, a lei da liberdade da criação, era impossível, a lei revogar o decreto, era impossível, a lei quebrar toda a barreira de Satanás, era impossível, a lei nos livrar do inferno, era impossível, a lei nos livrar da condenação, era impossível, a lei de nos livrar de toda a obra do adversário. Mas nesta noite a igreja de Deus não vive no impossível, a igreja de Deus não está presa ao impossível, mas eu vejo a igreja que está presa e unida e abraçando no possível de Deus. Se é no fogo, é no possível de Deus. Se é na dor, é no possível de Deus. Se é na obra, é no possível de Deus. Se é semeando, é no possível de Deus. Só que o impossível vai cair por terra. Eu te prendo o impossível. Por que você está te prendendo? É impossível dentro da tua casa. Pode ser impossível para você. Pode ser impossível para quem está do teu lado. Pode ser impossível para o homem da terra, mas para Deus que é poderoso sobre o barro, para Deus que é poderoso sobre o profeta, para Deus que é poderoso sobre a sua palavra, para Deus que fez Naú declarar: ó Deus, em meio à tempestade, em meio ao vendaval, o Senhor tem os teus caminhos. Veja Deus,
propósito. Veja Deus sendo teu guardador. Veja Deus lançando por terra todo o decreto do diabo. Veja Deus. Só que o apóstolo Paulo, ele fala que é impossível isto que a lei estava enferma pela carne. A lei estava enferma pela carne. A lei ficou enferma porque Adão cedeu, Adão desobedeceu, Adão quebrou a aliança, Adão quebrou o propósito, Adão não guardou o decreto de Deus. Só como a lei está enferma, é necessário o melhor de Deus manifestar na terra. Aleluia. É necessário o melhor de Deus manifestar na terra. É necessário o melhor de Deus descer na terra. É necessário o Filho do Homem descer na terra para tirar toda a enfermidade. Glória a Deus. Só que o Filho do Homem, quando desce na terra, ele desce na grandeza do Espírito. Entenda, meu irmão, que a grandeza do Espírito vai te fazer vencer o cativeiro, vencer o decreto, vencer os propósitos de Satanás, vencer o engano do diabo, vencer todo o decreto projetando, caído, lamentado no inferno para querer te vencer. Só que o nosso Jesus, ele é enviado à terra. Enviando seu filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado da carne. Jesus realizei pecado que estava aprisionando a criação. Cristo levou sobre ele, dando liberdade, dando a força, arrancando o cativeiro, arrancando os cadeados, arrancando as prisões, arrancando a maldição, arrancando a cegueira, arrancando todo o decreto do diabo em prol da sua igreja. Que essa igreja fique sobre os nossos pés. Quantos podem dar glória a Deus bem forte, vai reforma. Agora a igreja fala assim: esta igreja está presa ao possível de Deus. Esta igreja está disponível, disposta a cumprir com o ID de Deus, o Espírito de Deus. Reina sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa parentela e sobre o povo de Deus. Toda a glória seja dada a Deus. Aqui termina a mensagem para a honra e glória do nosso Deus. A mensagem é: não viva segundo a carne, viva segundo o propósito de Deus, viva segundo o Espírito de Deus, para os teus propósitos ser realizados na face da terra e a glória de Deus manifestar sobre a nossa vida dia após dia, porque nós somos casa do Altíssimo. Aqui eu termino para o glória do nosso Deus e eu agradeço a Deus por essa oportunidade.